Galera, vamos falar de um assunto sério agora, o caso Marielle. Mas antes de mostrar o que está rolando para vocês agora, eu gostaria que a gente prestasse atenção numa coisa. Tá rolando aí em todas as redes sociais a questão da briga partidária. Ai, porque é Bolsonaro, porque é Lula, porque o cara era ligado a Dilma, não, porque agora ele é ligado ao governo, que agora ele foi ligado ao Bolsonaro. A gente está usando o nosso partido, o partidarismo político, ao gostar de um partido, ao gostar de uma causa, para incriminar uma pessoa inocente, entende? E aí, por causa disso, eu vou trazer aqui para vocês, antes mesmo de começar a falar sobre o caso Marielle, que até os políticos do partido de Marielle estão achando absurdo essa conexão que as mídias estão fazendo, né? Dos influencers de cada partido estão fazendo, estão tirando a atenção importante que é o problema, o que aconteceu com Marielle, e jogando para um outro assunto que não tem nada a ver. Está rolando, a internet só fala de quem era quem foi com quem, em vez de ficar prestando atenção no caso Marielle, gente. Para Chico Alencar, embora Bolsonaro e seus filhos políticos não tivessem qualquer simpatia em relação à vereadora do PSOL, que aconteceu com ela, né? Vai uma distância atribuir a eles qualquer participação nos planos para, né, terminar com Marielle. A disputa política não pode nos levar a ter posturas levianas ou falsear realidades, como ele vai falar o extremismo, claro que ele vai jogar uma política. É isso, não pode jogar política numa hora dessa. Você tem que pedir de forma realmente... Gente, olha, tá havendo um exagero. Estão fazendo ligações onde não deveriam ser ligados. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês. Se eles estão ligando o Bolsonaro ao caso Marielle, por exemplo, aqui nessa matéria, está falando o quê? Que a Polícia Federal apontou um infiltrado do PSOL para levantamento das informações sobre a vereadora. Ou seja, se estão falando que o Bolsonaro está envolvido, tem que falar que o pessoal está envolvido também, porque tinha alguém lá passando as informações da vereadora para os caras, entendeu? Aqui, ó. A Polícia Federal aponta que havia um miliciano infiltrado no PSOL, né, o partido de Marielle, para levantar informações sobre sua atuação parlamentar. Laerte Silva de Dilma teria se afiliado 20 dias depois do segundo turno das eleições de 2016 e também seria o vínculo direto entre o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. Ambos foram presos preventivamente por suspeitar da morte da vereadora. Entendem que tem muita gente envolvida, mas o fato de ter alguém de um partido envolvido no caso não significa que todas as pessoas do partido estão envolvidas. Se você for candidato, deputado, e aí alguém do seu partido fizer alguma coisa errada, não significa que você também faz parte desse conluio. Entende? As pessoas estão perdendo a noção das coisas. Não conseguem hoje fazer uma crítica construtiva. Não conseguem diferenciar o que é um jogo político que envolve partidos, realmente partidos, ou é uma causa que todos deveriam estar unidos para combater, que é o tráfico, que é a corrupção. Você vai falar que o PT está envolvido no caso Marielle só porque o vice-presidente do PT diz que Domingos Brazão, suspeito de matar Marielle, ainda não se conforma, ainda acha que o cara é inocente. E ele diz que conhece o cara há 20 anos, é por isso que ele não acredita que ele seja culpado. Aí vai falar o quê? Que o PT está envolvido nessa situação? Não pode. Ele pode estar errado? Sim, mas ele quer provas. O deputado federal Washington, eu não vou falar esse nome, né? Vice-presidente do PT, Guaquá, eu não sei falar o nome, tá, gente? Mas, enfim, vice-presidente do PT ainda não está completamente convencido de que Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e preso neste domingo pela Polícia Federal, envolveu-se no assassinato da vereadora Marielle Franco, como aponta as investigações. Aí ele diz aqui, não vou dizer nem que é inocente, nem que é culpado. Não vi ainda provas cabíveis. Eu conheço ele há 20 anos. Será uma surpresa negativa se estiver envolvido, né? Porque é um negócio brutal. Outro caso, por exemplo, é a filha do Cunha, né? Aí vão culpar a menina e falar, mas ela é filha do Eduardo Cunha. É claro que ela vai defender o cara. E aí o que ela disse aqui, ó? A defesa dela, né, foi feita em um grupo de WhatsApp da bancada da União, porque ela é do União, né?
As mensagens da qual a coluna teve acesso diz que ela é contra a expulsão do Chiquinho da saída do... O partido diz que vai exonerar ele não vai fazer mais parte do partido. O que tá certo, para mim é a melhor coisa a se fazer, já que você está envolvido num crime, né? Você tem que sair fora. Por que você está envolvido? Alguma coisa tem. E aí, de repente, se provar que ele não é culpado, ele volta. Tá tudo certo, entendeu? Nada de, como é que fala, ressentimentos, né? E aí agora a gente vai ao caso Marielle, tá? Marielle foi brutalmente tirada a vida dela no dia 14 de março de 2018, tá? Acho que todo mundo já deve saber desse caso. E aí todo mundo se pergunta, tá, mas o que diabos motivou a infelizmente, tirarem a vida desta mulher? E o que diz, né, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né? Ele disse o quê? Que um dos motivos que levaram ao, né, de Marielle em março de 2018 é que o grupo político a qual ela pertencia se opunha a um projeto de lei que tramitava na Câmara dos Vereadores e que visava regularizar terras para usos comerciais, enquanto ela era a favor de que os terrenos fossem utilizados para fins de moradia popular. Então, não tem nada a ver com Bolsonaro, Lula, petista e não sei o quê. Era sobre a milícia que até hoje é gigante no Rio de Janeiro, nada mais. A polícia tá falando isso, tá? E aí, o que os envolvidos no caso eles fizeram? Qual foi a trama, né? Que estavam tramando isso desde 2017. E aí, ó, aqui diz, a Polícia Federal afirma em relatório sobre de Marielle Anderson, que os mandantes do crime disseram a Rony Lessa, que é o cara que foi preso, né? O que executou o plano, que havia uma exigência fundamental. Ele não poderia cometer, né, o ato logo após a saída da vereadora da Câmara do Rio de Janeiro. Como eles dizem aqui, tal exigência afastaria a hipótese de crime político e, por consequência, a atribuição da Polícia Federal para investigar o caso. Fato que, se concretizado, sairia da alçada de resolução de Rivaldo, que é o policial civil que está envolvido nisso tudo. Calma que eu já vou falar dele, tá? E, consequentemente, da sua rede de influência, certo? E aí, quem é o Rivaldo? Rivaldo é este cara aqui, Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi preso no domingo por obstrução de justiça. Citado na delação de Rony Lessa, porque o Rony Lessa fez uma delação e ele deu o nome dessas 3 pessoas, por isso que eles foram presos, tá? Ele é alvo de suspeita de recebimento de propina para obstruir a investigação do caso Marielle. E aí, tem uma matéria aqui do Globo que mostra que ele recebia uma média mensal de 60 a 80 mil para atrapalhar aí as investigações. Olha só. Segundo a Polícia Federal, algumas mortes tiveram as investigações obstruídas pelo time de Rivaldo para o recebimento de mensalinho, de forma a encobrir os crimes da contravenção no Rio. Ou seja, não era só Marielle, mas muitos outros, né? Investigadores chegaram a citar pagamento mensais de 60 mil a 80 mil de bônus com a não elucidação dos casos. Estava envolvido até, minha filha, até aqui, ó. Aí aqui eu vou deixar para vocês o que a Polícia Federal falou, um trechinho do que ele falou aí sobre o caso Marielle, tá? De fato, a nossa conclusão é essa. Esses são os mandantes do crime. Então, nesse momento, a Polícia Federal encerra essa fase da investigação, apontando não só os mandantes, mas também apontando aqueles executores e aqueles intermediários e que, de alguma maneira, têm alguma relação com o crime. E isso não anula, não invalida que eventuais outras ações possam ser adotadas a partir, inclusive, dessa etapa agora das apreensões, da análise de material que vai ser feito, encaminhado ao Poder Judiciário. A segunda pergunta é em relação à motivação. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos,
é que houve um único e exclusivo fato. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos, né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. E a terceira do delegado Rivaldo. Eu, assim como ministro, óbvio que conheço um pouco mais dos detalhes da investigação, mas não me aprofundei nas 479 páginas, se não me engano, do relatório, mas o que pode ser dito é que já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da Delegacia de Homicídios e depois chefe de polícia, para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito. E aí, para quem não sabe quem são os irmãos Brazão, eu vou deixar um vídeo aqui também do G1 que explica quem são esses caras, né? Que partido que eles eram na época, o que eles são hoje e tudo mais. Vou deixar aqui para vocês, para a gente ouvir um pouquinho. Saiba quem são os suspeitos de mandar matar Marielle Franco. João Francisco Inácio Brazão, o deputado Chiquinho Brazão, tem 62 anos e é o irmão do meio de outros 2 políticos no Rio. Empresário de postos de gasolina, Chiquinho foi vereador na Câmara Municipal do Rio pelo MDB por 12 anos. Inclusive durante os 2 primeiros anos do mandato da Marielle, quando foi assassinada. Chiquinho nunca tinha sido citado no caso Marielle. Já o irmão, Domingos Brazão, foi citado no caso desde o início das investigações. Ele sempre negou o envolvimento com o crime. Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Quando foi eleito em 2015, ele era réu em um processo de abuso de poder econômico e compra de votos através de centros sociais da sua família na zona oeste do Rio. Domingos Brazão também foi acusado e depois absolvido de um assassinato, que ele mesmo já admitiu ter cometido. Em 2017, ele foi preso temporariamente em um desdobramento da Operação Lava Jato. Brazão responde até hoje pela suspeita de integrar um suposto esquema criminoso composto por membros do Tribunal de Contas para receber propina em cima de contratos do Estado. Historicamente, a família Brazão tem um reduto eleitoral e político em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, região dominada por grupos paramilitares. O delegado Rivaldo Barbosa é suspeito de atrapalhar as investigações do caso. Ele foi chefe da Polícia Civil do Rio e foi empossado no dia 13 de março de 2018, um dia antes do assassinato da vereadora. Rivaldo é graduado em Direito e também foi coordenador da Divisão de Homicídios. Então, esse Domingos Brazão já é investigado por outros crimes, inclusive ele assumiu que cometeu um. Vocês acabaram de ouvir. E mesmo assim, o PT, o vice-presidente do PT, como eu falei para vocês, acredita que ele é inocente. Tá? Aqui, ó, só para a gente fechar, tá mostrando que a União Brasil vai expulsar o Chiquinho Brazão do partido, tá? É uma nota para quem quiser ler, só pausar aí, não vou ler agora para vocês, beleza? E aí eu quero deixar aqui para vocês, no final, o que a mãe, a irmã da Marielle falaram e o que a esposa de Marielle e o que a esposa do motorista, né, falaram sobre esta situação. Vamos começar com a esposa do Anderson. A justiça está chegando, Agatha? Acho que sim, acho que está no caminho. Depois de 6 anos, eu acho que é o mais perto que a gente já chegou. Eu espero que ainda avance muito mais, porque ainda é pouco, como a Mônica disse, ainda não tem uma resposta clara da motivação, então ainda não fechou, ainda não tem a história completa. E ver as pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido
passado, inclusive, que ele era amigo, né, da Marielle, que tinha trabalhado junto. Isso é um tapa na cara, é um tapa. E ela ainda acha que tem muita coisa por debaixo dos panos, o que eu também acredito que tenha, né? Porque chegar nesses caras, beleza, mas deve ter um pouco mais de gente envolvida, como, por exemplo, essa área que a Marielle queria, né? Quem está envolvida nessa área? Quem queria essa área aí que ela queria para a população, né? Deixar como moradia. E agora a gente vai deixar a esposa de Marielle. Olha, foram 6 anos e 10 dias dessa espera. Se por um lado o nome da família Brazão não nos surpreende tanto, o nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa. Em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. E hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade, hoje tem envolvimento nesse mando. É para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor, mas em especial também por ter sido conivente com todo esse tempo de não elucidação do caso. A gente, aos trancos e barrancos, foram 6 anos e 10 dias de muita dor, mas procurando força para encontrar e seguir de pé na luta por justiça. Sem dúvida nenhuma, hoje é um passo importante para a democracia e para todo o Brasil, mas é também, em algum lugar, o início de uma nova luta, porque a gente quer que todos sejam responsabilizados, que todos sejam identificados. Pois é, nem imagino 6 anos, que dor para essa família tentar entender o que realmente aconteceu com ela, né? E aí vamos para a última, que é a mãe e a irmã de Marielle falando, tá? Eu acho que a delação do Rony só tem toda a robustez em relação ao que a gente já tinha em mente, mediante as investigações, né, dos órgãos competentes aqui no Rio, e um nome que já foi ventilado há muito tempo, acho que só concretiza o porquê e quem mandou, né? Isso é fundamental para a gente passar a confiar muito mais, né? O trabalho foi feito em conjunto, valeu muito a pena a gente esperar. Muita gente achou que não ia dar em nada, mas a gente felizmente está aí tendo essas pessoas apontadas como mandante, não tem um motivo nenhum assim, concreto para que isso tenha acontecido, mas a gente estava no caminho certo. É fundamental que a gente viva isso e que vá à frente, porque o que está sendo averiguado é exatamente essa concretização desses 11 presos até agora. Eu acho que eu reitero a minha fala da semana passada, quando a gente fala da homologação, quando a gente fala do trabalho coletivo feito com seriedade. A gente está aí, né, um pouco surpresa, não porque os nomes dos deputados já tinham sido ventilados antes, mas, por exemplo, com a prisão do Rivaldo, a gente está, enfim, é muita coisa que passa na nossa cabeça enquanto família, é muita coisa que a gente entende que é mais um passo dado, agora vem o passo do STJ, a gente sabe que não está tudo encerrado, mas não tem como hoje, domingo de Ramos, vários domingos que nós fomos às missas juntas com ela, de ver o que está acontecendo para a resposta da democracia brasileira. Eu confesso a vocês que a gente está um pouco em choque ainda com tudo, embora entendendo que são passos importantes, embora acreditando nesse processo, mas enquanto família ainda é desafiador estar aqui para falar. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!